Olá, cara turma 1 de Semiologia Médica, nesse semestre que findou agora recentemente, que foi o 2025.1. Eu resolvi colocar aqui esse feedback sobre, não é exatamente o feedback, mas é um comentário sobre os quesitos que eu propus para vocês na prova, segunda prova teórica, que essa fechou o nosso semestre. Eu considero que dar feedback aos alunos em quesitos discursivos de provas teóricas, especificamente na semiologia médica, não é apenas uma boa prática avaliativa, mas é uma obrigação nossa como docentes. É um ato pedagógico essencial e que transforma a avaliação em parte do processo de aprendizagem, como comentei com um dos nossos alunos desse semestre. Então, eu compartilho, assim, geralmente, comentários sobre provas quando suscitam algum questionamento. E eu tenho feito isso no meu blog, que é o Semioblog, que tenho feito isso sistematicamente, mas agora, como acabou de terminar o semestre, e foi um semestre laborioso e tudo, eu vou gravar o vídeo e colocar aqui no nosso canal educativo, o canal do GESME, porque é mais rápido e bem mais fácil de fazer do que escrever, revisar a escrita. Então, como eu ia dizendo, a semiologia é essa capacidade de observar, de interpretar e raciocinar clinicamente. E ela é construída de modo progressivo. Então, é preciso que a gente vá além da nota, mostrando aos estudantes como ele precisou de passar pela prova e quando ele acha que ele não se deu bem em determinados quesitos, onde ele poderia aprimorar, né, as suas próximas respostas em futuras provas. E a gente sempre procura ver como o aluno articulou sinais, sintomas e mecanismos fisiopatológicos de modo coerente. Pelo menos esse é o meu proceder. E isso ajuda o discente a compreender a lógica semiológica que sustenta o raciocínio clínico, né? Ou seja, essa sequência sinal e sintoma, mecanismo de produção, síndrome, hipótese diagnóstica sindrômica e, se possível, também etiológica. Então, acho que é esse comentário das questões que eu não faço assim em todas as provas, mas só quando suscitam dúvidas em relação a algum quesito ou alguns quesitos. Então, esse comentário ele atua também como um espelho reflexivo, né? Porque reforça a aprendizagem e também é formativo. Né? É uma avaliação que também se torna uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, vejamos aqui, eu estou aqui com a prova, aliás, com alguns quesitos, né? Eu vou pensar, vou enfocar alguns quesitos. Esse primeiro quesito para a turma 1, que foi essa última prova, né? Que tem, justamente aqui eu coloco, comente o seguinte caso breve, abordando a análise semiológica dos sintomas, seus mecanismos fisiopatológicos e, por fim, levantando hipóteses diagnósticas sindrômicas. Então, aqui tem o caso, um homem de 46 anos, comerciante casado, com a queixa principal de queimação no peito há uns 2 dias. E aqui, como coloco na tela, o paciente refere sensação de queimação retroesternal quase diária, que piora após refeições volumosas e ricas em gordura, bem como ao se deitar logo após comer. Então, ele relata regurgitação ácida noturna frequente, com sensação de líquido subindo até a garganta. Ainda não é anunciado desse quesito. Há 6 meses, apresenta tosse seca, crônica, especialmente noturna, e episódios de rouquidão matinal. Ele diz que melhora com o uso esporádico, como coloco aqui, esporádico de
antiácidos, nega disfagia para sólidos, mas refere às vezes sensação de bolo na garganta. Relata ainda perda de peso. Antecedentes pessoais, hipertensão arterial controlada com losartana, tabagista, eu vou aqui baixar um pouco, tabagista, na juventude, um maço de cigarros por semana, que cessou há 15 anos, etilista, cerveja em fins de semana com amigos, e o pai do paciente tem história de neoplasia gástrica. Ao exame, paciente com bom estado geral, obeso, com 32 quilos por metro quadrado de índice de massa corpórea, a ausculta pulmonar, revelando roncos discretos nas bases, e o exame da orofaringe, revelando hiperemia de mucosa e o abdômen flácido, indolor e sem visceromegalias. Então, inicialmente eu pedi a análise semiológica dos sintomas. Então, como o paciente apresenta queimação retroesternal crônica, de caráter recorrente e duração de cerca de 2 anos, piorando após refeições volumosas, gordurosas e ao se deitar, isso já chama atenção para sintomas típicos de pirose, que é o principal componente da síndrome de refluxo gastroesofágico. Então, é uma regurgitação que acontece ácida, geralmente noturna, que corrobora o caráter gastroesofágico do quadro. E a tosse seca também é importante aí, porque a tosse seca ela é noturna e o paciente tem rouquidão matinal. Então, essas manifestações sugerem que há sintomas e sinais extraesofágicos do refluxo, e que são decorrentes da irritação laringotraqueal e brônquica pelo conteúdo ácido. Na verdade, não é só essa irritação direta do esôfago distal e também da laringe e da traqueia, pelo refluxo e pela aspiração para o tubo respiratório, mas também esse refluxo ele estimula a mucosa esofágica, e esse estímulo ele pode levar à ativação de receptores para a tosse que estão localizados nos brônquios, mas como a origem embriológica, né, dessa árvore respiratória e do esôfago ela é semelhante à origem embriológica, então, muitas vezes, via vagal, há uma ativação, né, de sintomas respiratórios. Então, são 2 mecanismos aí para explicar esses sintomas respiratórios. E esse relato de sensação de bolo na garganta reforça o envolvimento do esfíncter esofágico superior e a irritação reflexa da mucosa. Reflexa, como eu disse, pela estimulação vagal. E a melhora parcial com antiácidos tem valor semiológico confirmatório dessa origem ácido-péptica dos sintomas. A ausência de odinofagia, disfagia, aquela disfagia propriamente dita, e reduz a probabilidade de complicações graves como estenose ou neoplasia esofágica. Aqui ele diz que, deixa-me baixar aqui em relação, não relata perda de peso. Então, ele não relata perda de peso, também é um sinal que mostra que não há complicações graves como estenose esofágica, ou neoplasia esofágica. Então, esse aqui já é o caso 3, né? Ainda estou aqui nesse primeiro. Bem, no entanto, o histórico familiar de câncer gástrico e o índice de massa corpórea de 32, quer dizer, ele tem uma obesidade grau 1, configuram fatores de risco adicionais. Então, já indo para a fisiopatologia propriamente dita, esse quadro decorre principalmente da incompetência do esfíncter esofágico inferior,
que permite o refluxo retrógrado do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. Então, essa disfunção geralmente ela é agravada pelo aumento da pressão intraabdominal, associada à obesidade e a refeições copiosas, volumosas, e também relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior, que é esse esfíncter estimulado por alimentos gordurosos e álcool. E a posição supina que pós-prandial muitas vezes favorece o retorno do ácido gástrico. Além disso, a irritação crônica da mucosa esofágica leva à esofagite de refluxo e esses sintomas típicos, como a pirose, que é característico do refluxo, e a regurgitação. Eu já falei das manifestações respiratórias e laríngeas, né? A tosse seca, a rouquidão, que resultam de quê? Da microaspiração do conteúdo ácido ou, como eu já mencionei, do reflexo vagal esôfago-traqueobrônquico, irritando a mucosa das vias aéreas superiores. Então, dois mecanismos para esses sintomas respiratórios. A hiperemia orofaringe é observada ao exame físico, por quê? Porque pelo refluxo, esse material ácido ele vai voltar até a orofaringe, levando a uma irritação crônica e, portanto, hiperemia. Isso é observado em muitos pacientes com refluxo gastroesofágico e esofagite crônica. Então, as hipóteses diagnósticas sindrômicas aí envolvidas são a síndrome de refluxo gastroesofágico, que é a principal hipótese, com manifestações bem típicas, pirose e regurgitação, e algumas assim que são associadas por complicações, que são tosse e rouquidão. E também essa síndrome respiratória irritativa que acontece secundariamente ao refluxo gastroesofágico, que é a tosse crônica com rouquidão, que são manifestações extraesofágicas. Então, um dos meus alunos perguntou por que não poderia ser uma dispepsia funcional. É muito menos provável. E a gente até pode descartar. Por quê? Porque os sintomas são típicos do refluxo gastroesofágico e respondem parcialmente, mas respondem aos antiácidos. Então, a história é altamente sugestiva do refluxo gastroesofágico, que é favorecida por fatores como obesidade, hábitos alimentares e postura pós-prandial inadequada. E a ausência de sinais de alarme, que é a disfagia progressiva, que o paciente não tem, hematêmese, emagrecimento, indica uma forma não complicada de refluxo gastroesofágico. Então, nesse paciente, embora isso não tenha sido exigido na prova, mas recomenda-se uma investigação complementar com endoscopia digestiva alta para avaliar a presença de esofagite erosiva e também a metaplasia de Barré e outras lesões que podem estar associadas. Então, o diagnóstico sindrômico final é de síndrome de refluxo gastroesofágico com manifestações extraesofágicas, respiratórias e laríngeas em um paciente obeso sem sinais de complicação estrutural ou orgânica ou de complicações, digamos assim, metaplásicas ou mesmo neoplásicas, certo? Então, eu quero traçar alguns aspectos diferenciais entre o caso clínico que acabei de analisar, que foi questão de prova, esse homem de 46 anos, comerciante, com pirose retroesternal crônica, típica do refluxo gastroesofágico. E o caso que um dos alunos me questionou por que não poderia ser que ele considerou que era bastante semelhante, ou seja, um homem de 52 anos, que eu já tinha apresentado antes, no material didático, um trabalhador rural com dor epigástrica pós-prandial, típica, não é, de um quadro que a gente pode chamar de dispepsia. Então, eu vou colocar aqui no diapositivo, porque fica melhor para a gente se lembrar desse caso. Só um instante. É esse aqui o caso que, para meu aluno, figurou como um caso de expressão semelhante a esse anterior.
Então, aqui esse caso eu coloquei no material didático para os alunos, mas não houve discussão. Foi um caso colocado para que os alunos desenvolvessem um raciocínio clínico, a partir dos casos comentados, de outros casos comentados. Então, a gente vê que aqui há uma diferença. Por quê? Porque a localização da dor. Então, no caso aqui do paciente que eu mencionei agora, que foi quesito de prova, a dor era retroesternal e em queimação, ou seja, é o quê? É pirose. Já nesse paciente aqui, que foi enviado para os alunos, esse paciente, ele tinha dor epigástrica e em queimação, ou seja, ele tinha o quê? Azia, né? Que há uma distinção entre azia e pirose, como eu mencionei nas aulas. A irradiação, no caso aqui do paciente do quesito da prova, é uma irradiação que subia até a garganta, né, e, além disso, associada à regurgitação. No caso aqui dessa síndrome aqui, que foi colocada para estudo anteriormente à prova, é uma dor localizada e não foi descrito uma irradiação. O momento de aparecimento, no caso do paciente, do caso clínico da prova, aparece após refeições volumosas ou ao deitar. Aqui, nesse caso aqui, apresentado no material didático, era uma dor que surgia 30 a 60 minutos após as refeições. A relação com a alimentação, no caso da prova, piora com refeições gordurosas e em decúbito dorsal. Nesse caso aqui, piora com a posição, ou melhor, piora após a alimentação, sem uma especificidade, ou piora à noite, mas não especificamente após a alimentação e a posição deitada. Os sintomas associados na prova, os sintomas associados foram regurgitação ácida, tosse seca noturna e rouquidão. Aqui, nesse caso aqui do material didático, havia sintomas associados como náuseas ocasionais, perda de peso muito leve, né? Nesse caso aqui, do trabalhador rural. E a melhora com antiácidos, ou havia nos dois casos uma melhora parcial, uma vez que aí nos dois casos há um envolvimento ácido, né, do ácido do estômago que reflui no primeiro caso e no outro é a própria ação, né, na mucosa gástrica pela agressão do ácido à própria mucosa gástrica. Então, a gente vê, a partir daí, os mecanismos fisiopatológicos predominantes que são distintos, com alguma semelhança, mas há aspectos distintivos bem claros. No caso da prova, há uma incompetência do esfíncter esofágico inferior, ou seja, esse esfíncter hipotônico, ele desencadeia ou ele propicia o refluxo retrógrado do ácido gástrico. Enquanto que nesse caso aqui do trabalhador rural, a agressão ácido-péptica, como eu disse há pouco, da mucosa gástrica e ou do adenal, ela é favorecida por um desequilíbrio entre fatores agressivos e defensivos. Aquela barreira mucosa ela está danificada. É diferente do principal mecanismo do outro caso. Os fatores contribuintes, no caso do primeiro paciente, que é um paciente que tem um refluxo gastroesofágico, ele tem como quadro associado obesidade, aumento da pressão intraabdominal, refluxo noturno e a posição de decúbito dorsal, ou seja, a posição supina. Já nesse paciente aqui, do caso que pareceu semelhante, os fatores contribuintes. Uso de anti-inflamatórios não esteroides e uma possível, talvez, suposta infecção pelo Helicobacter pylori. Aqui, já nas manifestações extraesofágicas, o primeiro paciente, ele tem, isso aí é essencial, tá? Para distinguir essa síndrome esofágica por refluxo de uma síndrome dispéptica ulcerosa ou não ulcerosa.
Então, a gente tem o primeiro caso, o da prova, tosse, rouquidão e aquela irritação, né, que é visualizável ao exame da orofaringe. Enquanto que nesse paciente aqui, do caso do material didático, não há nenhum desses sintomas respiratórios extraesofágicos associados. Bem, aqui, nesse paciente aqui, é uma síndrome dispéptica, que poderia ser, depois de se colocar aqueles critérios do Roma 4, poderia até se pensar em descartar uma doença ulcerosa péptica gástrica e ou duodenal, por meio de exames complementares, né? Se há aqueles sinais de alarme, então é possível fazer essa distinção por meio de exames complementares. Além disso, o paciente aqui já tem 52 anos, esse paciente aqui, desse caso, apresentado no material didático. Então, há também diferenças em relação aos fatores de identificação do paciente. Um é comerciante, 46 anos, com provável sedentarismo e uma alimentação bastante, digamos, qualitativamente nociva, no sentido de excesso, né, calórico, excesso de gorduras, excesso de calorias. Então, ele tem o sedentarismo associado à própria profissão e essa alimentação irregular. Já nesse paciente com dispepsia, ele tem 52 anos, é homem também, trabalhador rural, ou seja, ele geralmente tem maior esforço físico, tem hábitos alimentares mais simples, porém tem uso de anti-inflamatórios não esteroides, que aí é um fator também muito importantíssimo. No caso do paciente do quesito da prova, ele tem como comorbidades obesidade, ele tem um IMC, um índice de massa corpórea de 32, ele é ex-tabagista e um etilista leve, cerveja nos finais de semana, esporadicamente com os amigos. Esse paciente trabalhador braçal, ele é um etilista já bastante, digamos, com uma história de etilismo bastante forte. Ele é tabagista, também uma história de tabagismo importante. Ele é tabagista há 20 anos, né, 15 maços ano, e usa cronicamente anti-inflamatórios não esteroides, que são importantes agressores da mucosa gástrica, bem conhecidos, né? E os antecedentes, bom, a gente tem os antecedentes que aí eu já até referi, né? Os antecedentes de hábitos pessoais, que já mencionei há pouco, e também tem esse hábito de. Como eu acho que eu já falei sobre isso. Já. Os fatores agravantes é que eu ia falar agora, né? O decúbito pós-prandial, as refeições gordurosas e copiosas. E no outro caso, esse aqui que está em tela, é um paciente que não tem relato familiar relevante, ao uso de anti-inflamatórios não esteroides, uma história de alcoolismo, tabagismo. Então, também há essas diferenças. No caso do exame físico, a gente observa no primeiro caso, que é o quesito de prova, um paciente em bom estado geral, obeso, enquanto que esse paciente da dispepsia pode ser ou não ulceroso ou não, é um paciente que deveria ser submetido à endoscopia digestiva alta também. Ele apresenta bom estado geral, hidratado e tem uma discreta palidez. Já na ausculta pulmonar e ao exame da orofaringe, como eu já mencionei, o paciente do caso da prova tem roncos leves, hiperemia orofaríngea com refluxo ácido, pelo refluxo ácido, que vai até a orofaringe, principalmente na posição deitada pós-prandial. O abdômen é indolor e flácido, e veja que esse outro paciente, ele não tem alterações respiratórias, sintomas respiratórios ou sinais respiratórios,
Ele tem dor à palpação epigástrica profunda, então ele tem um abdômen doloroso no epigástrio, sem defesa, ou seja, provavelmente não há um sinal de complicação. Ele tem ruídos hidroaéreos normais, não tem visceromegalias. O outro paciente tem esses sinais de orofaringe que eu falei, de ausculta pulmonar, provavelmente por broncoaspiração e por estimulação de traqueia, de laringe e de brônquios, via vagal. O abdômen também indolor, flácido e sem visceromegalias. Então, aí a gente tem essa distinção entre esses dois casos. E o primeiro caso, de um paciente que é comerciante, caracteriza-se por refluxo gastroesofágico crônico, dominado por pirose retroesternal, claro, pirose é sempre retroesternal, pirose, regurgitação ácida, manifestações respiratórias reflexas ou por broncoaspiração. É um quadro que decorre de incompetência do esfíncter esofágico inferior e pressão intraabdominal elevada associada à obesidade. Já o caso desse que está na tela, que for do material didático, expressa uma síndrome dispéptica que pode ser ou não ulcerosa, com dor epigástrica pós-prandial tardia, uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides e hábitos etílicos e tabágicos, sugerindo ou uma úlcera gástrica ou uma dispepsia não ulcerosa, ou tem que investigar aí se há uma úlcera gástrica, secundária à agressão ácido péptica e inibição de prostaglandinas protetoras pelo uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides. Então, esse é o primeiro quesito, mas como eu já estou quase a meia hora comentando esse primeiro quesito, eu vou apresentar o segundo quesito e o terceiro, que foram meus nessa segunda prova teórica. Aí eu vou apresentar em outro momento, né, quando eu estiver mais livre, mas eu volto aqui para continuar esses comentários e discussão das questões da prova. Então, até lá.